cores do som, os tons das cores, nomes em letras talhadas que dançam no céu. No movimento das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular. Um homem romântico, um músico sensível, um parceiro fiel. Guilherme Arantes é, acima de tudo, um ser humano que faz a diferença. Anos 70, rock progressivo, moto perpétuo. O que mudou do Guilherme Arantes dessa época para cá? Foi uma longa viagem, com uma ida e uma volta. Eu voltei a ser muito parecido com o que eu era, mas voltei recentemente. As minhas origens, o centrão de São Paulo, aquele pop rock que a gente fazia, eletroacústico, com letras mais lancinantes, assim, que é o que eu gostava de fazer. Aí eu me aventurei pela indústria com o objetivo de me sobreviver, porque a gente precisava vender quantidade de plástico para a indústria. Então, mas foi digno o caminho, porque eu sempre fui muito respeitado, o pessoal não bulia comigo, eu era meio ouriço, assim, então as gravadoras tomavam muito, tinham dedos assim comigo, que eu era cheio de opiniões. Eu estou até fazendo agora um documentário que é dos 40 anos de carreira. Estamos rodando lá no estúdio, eu fiz do estúdio uma sala de estar em que eu estou contando as histórias das músicas e essas aventuras todas dessas 4 décadas, né? O que foi, cada etapa é dividido em seis segmentos muito claros de orientação do que aconteceu comigo, né? Até o meu rompimento mesmo com a indústria, essa indústria do glamour, essa indústria da juventude eterna, da beleza televisiva, que era uma coisa que eu usufruí desses anos, foram os anos 80, mas há um rompimento, há momentos claros assim desse diálogo com a indústria, com a mídia. E é rica a história, eu acho bonito, eu tenho muito orgulho, acho que deu para fazer muita coisa. Mas eu voltei a ser muito parecido com o que eu era. Né? Mas você conseguiu ser esse cara que vendia muito plástico, né, em forma de vinil, com muita qualidade. Tanto é que a sua carreira permanece até hoje. Hoje você se dá a esse direito de voltar ao que você era, né? Você passa a ver que o melhor sucesso que existe é o sucesso do significado. Você tem pessoas que venderam pouco, como Taiguara, como Sérgio Sampaio, como que não vendem, chegar como Cassiano, por exemplo. Sim. São pessoas que não venderam quantidade de disco para tocar a indústria, mas hoje a indústria se debruça em cima desse mistério que esses criadores têm, né? Que tem algo mais, que deixou um significado que muitas vezes o dinheiro não compra. Eu nem sonhava te amar desse jeito. Teve músicas que não estouraram no ano em que foram lançadas, como Êxtase, por exemplo. Foi uma música que não teve expressão comercial, mas ao longo dos anos a música foi foi ganhando significado para as pessoas, começaram a casar, às vezes seitas religiosas adotam música da gente, a gente fica sabendo anos depois, né? União da Cabala, né? Centro de Estudos Cabalísticos usa a música minha, aí União do Vegetal, esse cara tem uma música minha, Hei de Aprender, que não é uma música nada conhecida, nem por mim não é reconhecida como uma música importante. Para eles lá, eles usam para um serviço espiritual. Então isso é muito louco, isso aí. Esse significado que eu falo que não tem
dinheiro que compre isso. É muito louco isso aí, né? E na hora de compor, você se inspira exatamente em quê? Você não pensa nessa parte comercial, você pensa em se fazer bem, não é isso? Eu penso em fazer uma coisa bonita para mim, ou que... Às vezes a gente pensa no que está acontecendo no entorno, mas as minhas fórmulas foram sendo descobertas por acaso. A beleza cristalina do começo. Eu convivi com pessoas muito instigantes, né? Como Júlio Barroso, como Paulo Leminski. Aliás, Lobão te elogiou imensamente a última vez que eu entrevistei. Que bacana, Agora, ele cita você como um dos grandes poetas dos anos 80. Ele fala que ele é o nosso Elton John. Acontece que esse é um certo equívoco da obviedade, porque eu toco piano, uso óculos, com a calvície também do Elton John, mas eu tenho algo que ele não tem, eu fiz as minhas letras. O Elton John não fez uma única letra. Uma letra como amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Por exemplo, eu tenho muito orgulho de eu ter escrito as letras. Amanhã será um lindo dia. Você compõe muito sozinho, né? Mais sozinho, porque eu fiz parcerias, fiz com o Nelson Motta, que eu adoro compor com o Nelsinho. Ele é uma figura divertida e sempre muito criativa e traz elementos assim inusitados sempre, como Marina no Ar, por exemplo. Eu nunca podia imaginar que ele ia fazer uma letra para Marina com a canção que eu tinha dado para ele. Coisas do Brasil também de vocês dois, né? Coisas do Brasil também. Coisas do Brasil, coisas do amor. Luzes da cidade acendendo. É muito irmão, o Nelsinho é muito chegado emotivamente comigo, com os filhos. Eu ia muito na casa do Nelsinho. Eu sempre me sinto muito à vontade com ele. Tem que ser amigo então para ser parceiro e vice-versa? Mais ou menos. Acho que não, não necessariamente. Nesse caso tem a amizade como uma coisa afetiva, mas acho que não. Eu fiz músicas de parceria com o Ronaldo Bastos também, fiz uma com o Antônio Cícero, fiz com o Paulinho Lima, fiz com o Costa Neto, umas coisas bonitas com o Costa Neto, mas eu sempre fico amigo da pessoa. Sempre você musicando e a pessoa trazendo a letra? Eu mando uma canção, sempre a partir da canção, eu mesmo faço a maioria a partir do som. E no próximo bloco, Guilherme Arantes continua falando sobre inspirações, gravadoras e a arte de compor. O vento traz antes da chuva chegar. Cores e nomes, viva a arte popular. Cuide-se bem, perigos há por toda parte, e é bem delicado.
Uma música como Cuide-se Bem, que é uma das minhas preferidas, tá? Cuide-se Bem é quase um mantra, né? Você compõe aquilo que tem a ver com você, com o seu dia a dia, ou você ainda, de vez em quando, vem aquele Guilherme do fim dos anos 70, começo dos 80, que fazia também um pouco pensando no lado comercial? Ele é muito da vida, do dia a dia, de você estar num estado de criação. Você fica predisposto a estar escrevendo. Né? Às vezes passa anos em off. Às vezes passa meses, às vezes você não para mais, começa a escrever, mas ninguém escreve o tempo todo, cria o tempo todo, isso não tem. Nós somos ciclotímicos, assim, né? Ninguém trabalha o tempo todo, né? A música é a nossa diversão, mas para você é trabalho, a gente tem que pensar dessa forma também. Que a gente, no passado, a gente tinha contratos anuais com gravadora, você assinava 3, 4 anos, com uma gravadora, porque eles tinham uma estratégia. No primeiro ano ele bota um gás de marketing, de imprensa e tudo. No segundo ano ele dá um sobrevoo. No terceiro ano ele faz um DVD de sucessos ou um projeto com músicas alheias e tal. Então, esses 4 discos eles diluem o investimento em 4 anos, 3, 4 anos. É assim que sempre funcionou a coisa com a indústria. Então, no primeiro ano, sempre tem aquela revelação, e vários artistas têm esses sobrevoos, assim, às vezes caem rápido, às vezes conseguem ter uma planagem mais longeva e tudo, mas então é por isso que a gente fazia discos anuais que tinha contrato, muitos discos, alguns saíram ruins, que eu olho hoje, eu me espremendo para terminar um repertório que vai entrar em estúdio, tem que fechar o repertório e fazer por obrigação. Nunca me faltou assunto, porque eu tinha muita música guardada da adolescência, coisas que eu vivia compondo lá, porque houve uma febre nos anos 60, nós tivemos um mundo febril de criação, né? Com os Beatles, com o Woodstock, com o Jimi Hendrix, com The Who, Led Zeppelin, os Stones, o Lou Reed, o David Bowie. Eu estava com 15, 16, 17, então eu não saía do piano fazendo música. Isso tudo ficou guardado. Então, de tempos em tempos, eu vou lá nessas fitas e tal, e vai pescar uma música, como foi o caso do Raça de Heróis, foi tema da novela Que Rei Sou Eu. Lembro. E ela era uma música que eu tinha feito lá com 17 anos, no tempo que eu escutava Close to the Edge, do Yes, escutava Gentle Giant, Emerson, Lake and Palmer, o Genesis. Então é uma música progressiva. E ela se prestou a uma novela que tinha um enredo assim, épico, de espadachins e tudo aquilo. Então às vezes você vai lá buscar lá atrás. Território sagrado. E letra eu acho que é uma coisa que depende de uma maturidade, de você escrever melhor. A música às vezes não, aquele frescor de 14 anos, 13 anos, é belo na canção, assim. Aí você põe uma letra já 60 numa música que você fez púbere, né? É muito louco isso aí. Eu fiz uma no último disco que era o Castelo do Reino, que era uma música, foi no ano do Romeu e Julieta. Então, eu adorava a Olivia Hussey, que era a Julieta, e tinha o Leonard Whiting, que era o José Freire. Acho que foi o melhor Romeu e Julieta de todos os tempos. Sem dúvida. E movido por aquele medievalismo que havia também no pop, e que aquilo ali estourou, eu era muito romântico, eu vivia sonhando, aquilo ali pegou em cheio. E aí eu fiz uma música que era uma música de castelo, eu acabei fazendo a letra para o último disco, Castelo do Reino. Mas aí eu gravei no harpsicórdio, 60 gravando uma música que eu fiz com 14 anos. É louco isso aí. Muito louco. Guilherme, a gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre intérpretes. Não perca. Cores e nomes, viva a arte popular.
cores e nomes, viva a arte popular. O Festival Mada, Música Alimento da Alma, começou ontem sua 17ª edição. O primeiro dia contou com grandes nomes do rock nacional, como Pitty e Gabriel Pensador. Hoje a festa começa às 6h30 da tarde na Arena das Dunas, com a apresentação de várias bandas alternativas. Às 20 horas de música se encerram com Nação Zumbi e Nando Reis e os Infernais. Ainda dentro do Mada acontece a mini-mostra de clipes de bandas potiguares e nessa edição pretende reunir cerca de 30 vídeos e mais 20 diretores em 2 mostras distintas durante os dias do festival. E termina hoje, no Barracão dos Clowns, em Nova Descoberta, a mostra O Mundo Inteiro é um Palco Ano 3. Moradores do bairro só pagam R$10. Guilherme, recentemente eu entrevistei Leila Pinheiro. Ela me falou maravilhas de você. Ela disse, eu adoro cantar Guilherme Arantes. Você gosta de ser cantado por outras vozes? Por ela é uma glória. Porque primeiro que ela é uma cantora impecável. É uma cantora com uma nobreza, assim. Eu sou fã dela demais. Além de uma amiga, uma espécie de uma irmã. Até vou contar uma curiosidade. Quando morreu o Jobim, eu fui correndo prestar homenagem lá no Jardim Botânico, queria ver o pai de todos nós, me despedir, porque eu conheci o Jobim também pessoalmente um pouquinho no final, mas tive uma proximidade de incentivo, de bater papo como amigo, né? E aí eu fui lá, peguei a ponte aérea, quem senta do meu lado? A Leila, também estava em estado de choque, porque ela tinha essa filiação muito forte. Ela foi amiga e gravou com o Jobim e tudo. Foi o primeiro disco dela, já foi. Ela era considerada por ele, né, uma gênia, e ele amava a Leila Pinheiro. E então fomos juntos, como irmãos, prestar homenagem ao nosso pai. Então isso aí selou algo entre nós, assim, que é de uma fraternidade imaterial, assim, uma fraternidade cósmica minha com a Leila Pinheiro, a minha identificação pelo piano dela, pela nobreza dela tocando aquele piano. Então eu tenho tudo a ver com aquilo e pago o maior pau pro som dela. Ela é maravilhosa. Ela gravou agora uma música recente, né, Você em Mim, e que me deu uma alegria muito grande ela voltar a me gravar. Ela gravou várias músicas no meu repertório. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria. Para mim foi uma glória me ouvir na voz do Caetano, Amanhã, pelo amor de Deus, aquilo foi divino, aquilo, cantou muito bem. Ele é um cantor, o maior cantor do Brasil é o Caetano Veloso, canta muito mesmo. E aí eu tive essa alegria na voz de tanta gente, de Fafá de Belém, da Joana, que sempre me deu muita força. A Joana foi uma pessoa fundamental para mim. A Bethânia gravou Brincar de Viver, que foi uma glória também. Eu me ouvi, é um grande sucesso eterno, toca muito nas FMs e tudo. E a gente eu vivo sempre sonhando em fazer uma nova música para ela. E tive na voz do Roberto Carlos, toda a Van Filosofia, uma música feita, foi um tailoring, assim, feita para ele mesmo, uma música falando desse embate do amor com a sabedoria, do conhecimento com o sentimento. Então falando da fé, era muito sincero, eu fiz uma música perfeita para o Roberto Carlos, que foi uma grande felicidade. Mas eu acho que a intérprete mais importante foi a Elis, porque a Elis não só gravou 2 músicas minhas, mas ela me pegou num momento de contrapé da carreira e tudo, que eu estava procurando o meu caminho, e me colocou no panteão dos grandes, assim. Foi a Elis que, não sei se ela conseguiu, mas que ela me
me colocou dúvida, no discurso, perante o mercado, perante os críticos, perante os jornalistas. E a minha vida na música, ela se divide em duas partes, antes da Elis e depois da Elis. Depois da Elis é óbvio que tudo passou a dar certo. Vivendo e aprendendo a jogar, vivendo e aprendendo a jogar. Meses depois, eu estouraria o Deixa Chover na novela, e cantaria no festival, e parti para uma carreira de muitos sucessos. E quem me colocou, que me deu essa mudança de marcha, porque eu estava raspando na primeira marcha, quem mudou a marcha da minha carreira foi a Elis. Então, e a amizade, a convivência de ter conhecido a mulher, a mãe, né, a cidadã, ela era uma pessoa assim, imprevisível e surpreendente. Ela nasceu para a música na era da Bossa Nova, que era dominada mais pelos compositores, pelos homens, por Bosco, Vinícius, Tom e tudo, que era uma galera que ainda via a mulher num papel secundário. Então isso a Elis, mas embora cantasse com a alma feminina, Vinícius, todo, mas é muito um pouco o que o Vinícius confessa, né? Para viver um grande amor, tem uma lista de coisas. Se você quer ser minha namorada, você tem que fazer não sei o que, você tem que isso, exatamente, tem que se aprisionar, essa coisinha, esse cantinho, um violãozinho e tal. Mas era uma turma de uisqueiros e machistas. Vou falar uma coisa que é ousada. Fale. Elis, adoro. Elis, naquele tempo, os homens da Bossa Nova casavam com as madames da alta sociedade. Então era Quiquinha Marcondes de Almeida. Tom casou com Nicinha de Albuquerque, Melão e Barros. Sabe? Então tinha muito essa coisa. A Bossa Nova era um bando de caras da classe média sonhando em subir para uma elite dos salões, que era o Rio que se vivia naquela época. Então você imagina uma pessoa como a Elis, fulgurante, chegando. Então ninguém deu muito papo para Elis, não. Como diz aqui no Nordeste, muito cabimento. Tanto é que a única mulher que conseguiu esse universo foi a Bethânia, que é um universo criativo completo. É a estética, a arte, artes plásticas, com literatura, com poesia, com vestuário, com uma proposta horizontal, né, de uma amplitude, que a carreira da Bethânia é uma coisa monumental, né, de proposta, ela conseguiu. Mas é uma mulher de comportamento alternativo, é uma mulher que tinha uma personalidade mais masculina. Então aí abrem-se as portas, essa pode, mas a mulher que é mãe, que amamenta, que pariu, que é dona de casa, essa não podia. E essa era uma coisa que eu estou contando com exclusividade, assim, que era a grande luta e a grande mágoa, a grande pegada, assim, daquela força da Elis, porque ela era um pouco de tudo isso. Não estou bem certo que ainda vou sorrir. Guilherme, o que esse paulistano, que ainda tem um sotaque bem entranhado, assim, foi fazer na Bahia, mora lá um tempão, e você tem uns trabalhos sociais também lá pela Bahia. Me fala um pouco disso. Esse ano nós estamos fazendo um convênio com a Prefeitura de Camaçari, porque eu acho que o cidadão tem que parar de isolar a política como um território que fica apartado de nós. Temos que invadir o espaço político. Não é eu sendo deputado, eu não quero cargo eletivo. Eu valho alguma coisa enquanto eu for o que eu sou, o Guilherme Arantes da música e tal. O Planeta Água lá, o Instituto, é uma ONGzinha de longa duração, não é uma coisa para fazer
um estardalhaço e morrer na praia. É uma coisa... Nós estamos numa área que é a confluência dos rios Capivara com o Jacuípe. É um santuário ecológico de manguezais e tudo. É uma zona de desova de tartarugas, que ainda tem uma preservação. Então, por exemplo, o ano retrasado teve a andada do caranguejo de novo na nossa área. E eu fui um pouco responsável por isso. Por soltar caranguejada, eu saía pela estrada do Coco, a estrada Linha Verde, comprando todos os caranguejos dos vendedores. Aí eu arrematava, quando você quer aqui por tudo isso, bota na caçamba, próximo. Aí juntava tudo e soltávamos junto com a mandioca no ribeirão, assim, ali para o caranguejo proliferar. Demorou uns 8 anos, 9 anos demorou para o caranguejo voltar, e voltou. Uma explosão de caranguejos ali na zona do Rio Jacuípe. Então isso beneficia a população da favela, todo mundo comendo caranguejo. Um ser humano faz diferença às vezes. É incrível isso, a natureza responde. Então a gente faz muito replantio, plantio de árvores frutíferas, de cajá, de pitanga, de sapoti, coisas que sobrevivem ali naquele ecossistema, que vão beneficiar lagartos, vão beneficiar cobras, gaviões, macaquinho, preá, sariguê, que tem lá muito sariguê. Então a gente vê que está vivo o sistema lá, muito pela presença da gente. E é uma alegria para mim, foi uma mudança espiritual. Eu fui para lá por ser filho de mamãe Oxum, essa coisa do planeta Água. Então fui muito bem recebido e tenho um vínculo forte. Então eu estou feliz. É bom a gente estar em movimento, cheio de coisa para fazer, para não ficar pensando na velhice. Aí ela chega normalmente. Imagina. Você é uma andorinha só fazendo o verão da Bahia, Guilherme. Guilherme, para terminar rapidamente, você tem um show daqui a pouco. Isso. Um show daqui a pouquinho, aqui no Teatro Riachuelo. Guilherme, uma cor. Uma cor. Branca. Branca, que é o Oxalá, que é a cor do universo puro. Assim, o branco para mim, que é a cor dos meus santos, né? Um nome. Nome? Ah, meu Deus. Tom. Resume tudo. Guilherme Arantes, prazer, cara. Obrigado. Que prazer te conhecer. conhecer. Um prazer voltar aqui ao Eu ficaria teatro. aqui a noite inteira conversando com esse cara. Adorei. Valeu. Adorei. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E até a semana que vem. Das artes, dons em puro alinhamento, teatro e vida de quem cria. Cores e nomes, viva a arte popular.